3 dicas poderosas para você praticar o francês todos os dias. Vou repetir. Todos os dias. Por que é tão importante praticar o francês todos os dias? É importante simplesmente porque você precisa mostrar para o seu cérebro que o francês é algo importante. E como é que você vai mostrar? É tendo contato cotidiano. A Emília repetiu por uma razão. Cotidiano. Todos os dias. Diariamente. Sem faltar nenhum. E aí, o seu cérebro vai entender que o francês é importante, que o francês está no seu cotidiano, é uma coisa que faz parte do seu dia a dia. E aí, isso vai permitir que aconteça o quê? Ele vai guardar as informações na memória de longo prazo. Ou seja, aquela memória, aquilo que você aprender, vai ficar ali disponível para você usar daqui a 2 semanas ou talvez daqui a 2 anos. E é só estudando todo dia que você consegue guardar o que você aprendeu na memória de longo prazo e conseguir, pouco a pouco, a fluência e a naturalidade quando você for falar e usar o francês. Eu quero saber. C'est parti? Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Bonjour, je suis Émile, je suis français e este é seu canal para aprender o francês da vida real, o canal Afrancesado. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então não esqueça, tá? Você tem que praticar o francês cotidiano todos os dias. Vamos lá para a primeira dica, que é estudar sem perceber, ou seja, estudar passivamente. Existe isso? Existe. E vou te mostrar agora. Se você tem um celular, quem tem um celular aqui? Eu. Por que não colocar ele em francês ao invés do português? Quem tem um computador? Também. Um tablet. Pode também fazer isso, ou seja, colocar o idioma em francês nos seus aplicativos que você usa no seu cotidiano. O Facebook, o aplicativo da meteorologia, o GPS, o Waze. Que mais? Você pode usar o quê? O calendário. E aí você colocando esse material em francês, você vai estar em contato cotidiano do francês de uma forma mais passiva. Ah, mas eu ainda não sei francês o suficiente para usar esses aplicativos. Como é que eu vou usar o aplicativo? O Waze vai falar em francês comigo. É, sim, claro que o Waze talvez seja um pouco mais complicado, eu já vou falar sobre isso. Mas você não entende muito bem que o seu cérebro, ele é inteligente. E você, sem perceber, você já memorizou os atalhos de como chegar naquelas partes do aplicativo, sem precisar ler o que está escrito em português. E o que vai acontecer é que você provavelmente, mesmo que tudo esteja em francês, você vai conseguir lembrar o caminho para poder chegar naqueles lugares. E aí, ao invés de simplesmente ir lá automaticamente, você vai prestando atenção nas palavras em francês que vão aparecendo. Você vai conseguir usar os aplicativos e ainda vai aprender francês no caminho. Você vai unir o útil o agradável. E sobre o Waze, se você usar o Waze para ver um caminho que não tem trânsito, um caminho que você faz todo dia do trabalho para casa, você só quer ver o caminho sem trânsito, deixa o Waze ligado. Você conhece a sua cidade, esses caminhos alternativos você provavelmente conhece, então deixa o Waze ligado, falando em francês com você e você vai ver lá no mapa qual é o caminho que vai pegar. É a Avenida Rui Barbosa, é a Avenida Paulista, é outra avenida? E aí você vai saber. E ele só vai falar, por exemplo, a Avenida Paulista com sotaque em francês. Sim. Tipo, Avenue Paulista. Tournez à droite. Tournez à gauche. Virar na direita, virar na esquerda. Se você ainda não domina o francês, claro que vai ser um pouco mais difícil, né? Se você estiver numa cidade que não conhece, de entender o que o Waze está falando para você. Mas na sua cidade, como você conhece bem, vai lá, faz isso e deixa o Waze falando em francês e, de preferência, repete o que ela falar para você. Ótimo. Vamos agora na segunda dica. Segunda dica é criar hábitos. Por que não começar com 15 minutos, colocar o francês na sua vida e depois você vai aumentando? Será que você não tem nem 15 minutos para aprender francês? Tenho certeza que sim. E se você disser não, provavelmente, vou dizer a verdade, tá? Eu acho que eu sei a verdade. O que é? É que o francês não é uma prioridade para ele. Exatamente, ou para ela. Ou seja, se você não tem nem 15 minutos para aprender francês, o francês não é uma prioridade. E a verdade é que, se você não começar a priorizar o francês, não começar a priorizar o seu sonho de falar francês, o que é que vai acontecer? Provavelmente você nunca vai conseguir falar francês. Então, tá na hora de começar a priorizar e a bronca já foi dada. Basta a procrastinação. Exatamente. Então, assim, 15 minutos por dia é legal, tá ótimo. Começa com 15 minutos, parece algo bem realista, bem possível de ser realizado.
Quando aquilo virar um hábito daqui a uma semana ou duas, aumenta um pouco, aumenta para 20 minutos e depois para 25. O ideal mesmo é entre 30 minutos e até 1 hora. 30 minutos, 1 hora, até 1 hora e meia, tá? Não dá para ser uma coisa extremamente cansativa, por exemplo, de você passar 3 horas estudando. Se por acaso você tiver um material que é um material de 3 horas e você acha que vai precisar de 6 horas para estudar aquele material, tenta pautar esse estudo. Estuda meia hora hoje, 45 minutos amanhã, 1 hora no dia seguinte. E isso é provado que, além de manter a memória do que você estudou dentro da sua cabeça e acessível para você usar, aquilo também vai manter a sua motivação. Porque se você estudar 4 horas hoje... Você vai se desmotivar ou até desistir. Por quê? Porque talvez seja difícil você manter 4 horas todo dia sem faltar nenhum dia, né? Sim, pelo menos eu acho que eu não teria 4 horas para estudar francês todo dia ou qualquer outra língua. É realmente um tempo muito denso no seu dia. Então, começa com partes pequenas, com momentos pequenos, 15 minutos, e depois, pouco a pouco, vai acrescentando até chegar ao ideal de 1 hora, quem sabe 1 hora e meia. Todos os dias a gente tem certeza que você vai perceber a grande diferença, que o francês vai começar realmente a colar no seu cérebro. Outra coisa que funcionou muito bem comigo quando eu comecei a estudar português era começar meu dia estudando. Ou seja, você vai dar um check na sua checklist de coisas para fazer no dia. Então, estudar português, estudar francês no seu caso, check! E aí o que é que acontece? Se você já começar os seus 15 minutos, se você está começando agora 30 minutos ou 1 hora e meia de estudo, que é o ideal entre 30 minutos e 1 hora e meia, se você já começar seu dia fazendo isso antes do café da manhã, durante o café da manhã, mas antes de ir ao trabalho, você vai estar com a mente fresca, descansada, então vai ser ainda mais fácil absorver aquele conhecimento. E seu cérebro vai dizer, opa, vou guardar isso na minha memória, né? Não estou cansado nem nada. E além disso, isso vai aumentar a sua motivação, porque como a Emily falou, você já começar dando um check na sua meta do francês. Sim. É maravilhoso, né? Sim, eu não estudava durante o café da manhã, mas durante o metrô. É isso que você vai aprender na dica número 3, ou seja, usar os tempos perdidos para praticar francês. Como assim usar os tempos perdidos para praticar francês? Você falou do metrô. Metrô assim? Pode ser num engarrafamento, você pode ficar numa fila do médico, pode ser... Tem vários tempos perdidos, né? Ah, mas se eu estiver na fila do médico e no engarrafamento, como é que eu vou fazer para estudar? Você tem que ter seu material de francês com você. Sempre. Então, Sempre. É o seguinte... Sim, pode ser áudio, pode ser vídeos, pode ser um livro que você deixa na sua mala, na sua mochila. Pode ser um seriado que você baixou ou um vídeo do TED, por exemplo, qualquer coisa que seja, que você tenha aquilo disponível com você. Porque muitas vezes esses tempos que a gente perde, por exemplo, fila no banco, esperando um cliente, são coisas geralmente imprevisíveis. Ou um médico que chegou atrasado, você está com a consulta médica marcada para as 9 e o médico chega às 11. São coisas imprevisíveis, você não tem como prever. E se você não tiver sempre o material disponível com você, o que é que vai acontecer? Você só vai reclamar e vai perder aquele tempo de estar fazendo alguma coisa produtiva e dando um passo à frente para o seu sonho do francês. Então, que tal usar esse tempo perdido para estudar francês, ao invés de reclamar? Exatamente. Então, o ideal é que você tenha todo esse material diário pronto para ser usado somente quando você precisar. Como, por exemplo, nossos alunos do curso fechado têm, que a gente manda materiais para eles todos os dias. Ou seja, tenha sempre vários tipos de materiais. Material por escrito, como por exemplo um PDF, como um artigo, como um livro. Material em áudio, como por exemplo uma aula em MP3, ou como por exemplo um podcast. Material em vídeo, como uma aula, como um vídeo aqui do YouTube, como um filme ou uma série. Tenha todos os tipos de materiais sempre disponíveis com você e crie como se fosse um banco de dados desse tipo de material. Usou um material, já vai lá e coloca outro, para você ter sempre isso em mãos para todo tipo de imprevisto. Isso é muito bom para criar sua imersão no francês. Outros exemplos, você pode usar esse tempo na academia. Você está correndo, por que não ouvir um podcast? Você faz a faxina, também pode usar para assistir um vídeo. Um vídeo vai ser difícil, mas um podcast também. Claro que isso não é um tempo perdido, né? Mas são tempos que você pode estar fazendo algo útil, algo mais intelectual. Por exemplo, eu quando estou fazendo a faxina, eu não estou pensando exatamente no que eu estou fazendo de forma exata. Então, eu posso muito bem estar ouvindo o podcast e aprendendo alguma coisa através de um podcast. E isso é uma ótima dica. Então, isso por hoje. Esperamos que você tenha gostado dessas dicas. Se você quer mais dicas, não esqueça de baixar seu guia A Francês A2. Você vai achar muito mais dicas dentro dele
Para isso, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão, você vai receber o guia mais 2 bônus na sua caixa de e-mail. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu j'aime, seu like embaixo do vídeo e também de compartilhar com seus amigos que querem aprender francês de uma forma eficaz. A gente se vê num próximo vídeo. Salut, à la prochaine. À la prochaine vidéo, salut!